Bom, boa noite a todos. Para quem não sabe, ontem nós fizemos essa live aqui, mas na hora que eu fui gravar, tá sem áudio? Não tá escutando? Pera aí só um momentinho, deixa eu arrumar aqui. Tá. Vocês estão me escutando agora? Tá tudo bem? Dá um joinha pra mim, por favor. Ah, beleza. Bom, então ontem eu fiz essa live aqui, mas na hora de gravar, acabou que na hora que eu fui apertar para gravar aqui em cima, alguém me mandou uma mensagem pelo Instagram e eu apertei na mensagem, então saiu e não teve como eu compartilhar nem como eu gravar a live. Então eu falei assim, então que Deus certo queria que eu... Certo não, Ele quer que eu faça essa live novamente, né? Então que seja feita a vontade de Deus. Então vamos começar. Bom, o título é um título que muitas pessoas ficam se perguntando, ficam perguntando para Deus por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o porquê que eu decidi fazer essa live com esse tema. Para tentar responder um desabafo desesperado de um grande amigo meu que recebeu a triste notícia de que a sua querida irmã está com uma grave doença. E eu conversando com ele fica me falando que ele fica a todo momento sentado perguntando para Deus por que ela e não eu. Ele fica falando o seguinte: eu que sempre fui o filho desgarrado, eu que sempre fui a ovelha negra da família, eu que sempre andei na contramão da vontade de Deus, e ela que sempre foi a mais temente a Deus, ela que sempre nos levou a palavra, ela que sempre foi a que teve mais fé. Por que, Deus? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Agora eu me vejo aqui, de joelhos, pedindo perdão pelos meus pecados e clamando pela sua cura. Por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Um outro motivo também de eu fazer essa live é o seguinte. Ontem, uma grande amiga minha, uma amiga de infância na verdade, ela fez a sua última sessão de quimioterapia e ela compartilhando comigo que teve momentos em que ela estava na quimioterapia, que ela sentava na cama do hospital e chorava muito e perguntava para Deus: por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu sempre quero o bem das pessoas, eu nunca fiz mal para ninguém, por que isso de novo comigo? Não era a primeira vez que ela está passando por um câncer. Então, assim, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para Deus. A gente tem a tendência de sempre questionar Deus. A gente sabe que essas desgraças que acontecem na vida dessas pessoas, as pessoas boas, elas não são um problema só para essas pessoas e para os seus familiares. Na verdade, são um problema para todo tipo de pessoa que acredita que vive num mundo justo, num mundo razoável e num mundo bom. Na verdade, essas pessoas passam a questionar o amor de Deus, a bondade de Deus e até mesmo a existência de Deus. Porque hoje nós vivemos num mundo tão maligno, tantas coisas ruins acontecendo, tanto com pessoas boas quanto com pessoas ruins, jovens morrendo do nada, assassinatos sem sentido. Aí fica a pergunta, será mesmo que nós podemos acreditar que existe um Deus bom, um Deus amoroso, que está no controle do universo, que está com as rédeas do universo em suas poderosas mãos? A Bíblia diz lá no Salmo 115, versículo 3, que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo de acordo com a tua vontade. Agora, em contrapartida, uma das maneiras encontradas para a gente tentar dar sentido ao sofrimento é supor que esse sofrimento que chega em nossas vidas é que nós somos responsáveis por esse sofrimento. Que as desgraças que chegam até nós é por causa dos nossos pecados. E lá em Isaías, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz o seguinte: digam ao justo que tudo lhe irá bem, que ele vai comer do fruto de suas mãos. Mas ai do ímpio, porque tudo lhe irá mal. Ele vai ter a retribuição pelo que ele fez com as tuas mãos. No Salmo 1,
Diz que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Mas o ímpio, ele é como uma folha seca que é levada pelo vento. Lá em Provérbios 12, 21, a Bíblia também diz que nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Então, assim, uma coisa é certa, que todos os pecados têm uma consequência, os nossos pecados têm uma consequência. A lei da semeadura, ela também acontece aqui no âmbito natural, ou seja, aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Se eu planto vento, eu vou colher tormenta, eu vou colher tempestade. Agora, essa ideia de que Deus dá às pessoas o que elas merecem, de certa forma é uma sugestão atraente e confortadora para as pessoas, mas na minha opinião, ela é muito limitada. Porque, primeiro, ela censura as pessoas. Segundo, como que eu posso falar? Ela faz a pessoa se sentir culpada até mesmo onde não há razão para a culpa. E terceiro, faz com que as pessoas passem a odiar a Deus e a elas próprias. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo de Auschwitz, que foi o campo de concentração para judeus na Segunda Guerra Mundial. A história nos conta que mais de 1 milhão de pessoas morreram nesse campo de concentração, sendo grande parte delas crianças. Agora, quando a gente olha para isso que aconteceu em Auschwitz, e a gente pega esse versículo que fala que digam ao justo que tudo lhe irá bem, fica sem sentido. Porque o que essas crianças fizeram de ruim para que elas pudessem ser punidas dessa maneira, para que elas pudessem morrer daquela forma tão cruel? E a Bíblia diz lá no Salmo 103 que bendito seja o Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades e não nos recompensa segundo os nossos pecados. Bendito seja o Deus por isso. E a Bíblia também diz que Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Então essa mentalidade de que as pessoas que cometem pecados fazem por merecer o sofrimento, ela não é bíblica. Atribuir o sofrimento, a dor, a tragédia a um ato punitivo de Deus não encontra base nas Escrituras. Quando a gente olha os evangelhos, a gente vê como Jesus, a maneira como ele se relaciona conosco, a gente vê que Jesus não se relaciona conosco com base nos nossos méritos e nos nossos deméritos. Jesus não se relaciona conosco naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer para Ele. Jesus se relaciona conosco com base, motivado pelo teu amor e pela tua graça. Um exemplo é a parábola do filho pródigo. Diz a Bíblia que o pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Um dia o mais novo pediu ao pai a sua herança, antes mesmo do pai dele morrer. O pai então deu a herança ao seu filho mais novo, e esse filho mais novo foi morar numa terra distante. E lá ele gastou todo o seu dinheiro na promiscuidade, na prostituição e tudo mais. Quando acabou o dinheiro, ele lembrou do seu pai, e ele decidiu voltar para casa. Quando ele está voltando para casa, o pai dele avista ele de longe, vai até ele, dá um abraço nele, beija seu filho e diz o seguinte, e fala para os seus servos, na verdade, trocarem a roupa de seu filho, pede para os seus servos colocarem um anel no dedo de seu filho e colocam uma sandália nos pés do seu filho, manda matar um bezerro e dá uma festa. E o pai diz o seguinte, comamos e nos alegremos porque meu filho estava morto e agora ele vive. E o filho fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas era como se o pai dissesse para esse filho, filho, eu não contabilizo créditos, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, você é meu filho, eu te amo. Quando o filho mais velho soube que o pai estava dando uma festa para o filho mais novo, ele decidiu não entrar na festa. O pai, quando ficou sabendo disso, foi até a presença, até o encontro do seu filho mais velho. E o filho mais velho, cheio de justiça própria, chegando em seu pai e diz, pai, a vida inteira eu trabalhei para o Senhor como um escravo. Eu nunca desobedeci nenhuma ordem do Senhor.
Agora chega o seu filho que gastou todo o seu dinheiro na promiscuidade. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos. E o pai, era como se o pai dissesse para o filho: meu filho, tudo que é meu é teu. Você é meu filho, eu não contabilizo créditos. Eu te amo. A gente tem que entender que Jesus se relaciona conosco não com base naquilo que eu faço de bom ou com base naquilo que eu faço de ruim. Jesus se relaciona conosco com base na tua graça e no teu amor. Quando você entende isso, não tem mais condenação, não tem mais medo, não tem mais culpa, não tem mais vergonha. Você sabe que você é um filho amado, você entende que você é um filho amado. Tem um romance chamado O Oitavo Dia. E nesse romance conta a história de um homem que é bom e decente, mas que teve a vida arruinada pela má sorte. Ele e a sua família, embora eles fossem inocentes, eles sofrem até o final. E quando chega no final do livro, o autor nos dá a imagem de um lindo tapete. E esse tapete olhado pelo lado de direito, a gente vê que ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é fantástico, com fios uns maiores, outros menores, mas todos simétricos, formando uma linda obra de arte. Mas quando a gente olha do avesso daquele tapete, a gente vai ver uma imagem completamente diferente, distorcida, com uns fios maiores, outros menores, mas eles não estão ali simétricos. Tem nós mal feitos, um fio puxado para um lado, um fio puxado para o outro. Dessa forma, esse autor tentou nos explicar o porquê as pessoas boas sofrem nessa vida. Quando a gente olha do nosso ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de baixo, a gente vê a recompensa e a punição de Deus como algo arbitrário e sem sentido, assim como um avesso de um tapete. Mas quando a gente olha por cima, do ponto de vista de Deus, a gente vê que aqueles nós e aqueles fios coloridos formam um lindo mosaico, uma linda obra de arte. Eu imagino que muitas pessoas acham essa uma sugestão confortadora. Afinal, sofrimento sem sentido, sofrimento como punição de um pecado não específico é duro de aceitar. Mas também aceitar o sofrimento como uma contribuição para uma obra de arte também não é tolerável. A gente aceitar o sofrimento para satisfazer os caprichos de um Deus que está sentado num alto e sublime trono também é difícil da gente aceitar. Mas também existem pessoas que elas sofrer para Deus, sofrer para Cristo, para eles é um privilégio. Como é o caso de um pastor chamado Joseph Tson, é um pastor romeno. E esse pastor disse a seguinte frase, ele falou o seguinte, que eu sou uma extensão de Jesus Cristo. Quando eu fui espancado lá na Romênia, Jesus sofreu em meu corpo. O sofrimento não é meu, eu apenas tive o privilégio, a honra de partilhar de seus sofrimentos. Olha só. Mas também tem uma outra questão, de que o sofrimento também ele pode ser educativo. Será mesmo que o sofrimento nos melhora, vamos dizer assim? Lá em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo diz o seguinte, que nós devemos nos alegrar no sofrimento, porque o sofrimento produz. Olha só, o sofrimento produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Quando a gente sofre, a gente dá mais valor às coisas essenciais da vida. Coisas essas essenciais que a gente tem a tendência de negligenciar quando a gente não está sofrendo. O sofrimento tem esse poder sim de nos aperfeiçoar. O sofrimento tem o poder de reparar a personalidade humana, os defeitos da personalidade humana. Sem sofrimento, nós nos tornamos soberbos, arrogantes. Sem sofrimento, a gente perde o espírito de solidariedade, de compaixão, de amor. Sem sofrimento, a gente não aprende a chorar com os que choram. Sem sofrimento, não há crescimento.
Também existe um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento imposto por um pai ao seu filho. A Bíblia diz lá em Provérbios 3,12 que porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende a um filho a quem ele quer bem. Quantas vezes nós já não fomos punidos, disciplinados pelos nossos pais a fim de que a gente possa aprender algo? Um professor contemporâneo ele deu a seguinte imagem. Imagine só um homem que não conhece médicos, que não conhece a medicina. Vamos pegar um índio que mora lá no meio do Amazonas. Ele não conhece o trabalho de um médico. E ele entra num centro cirúrgico e ele vai ali e ele vê um grupo de médicos operando um homem, abrindo a barriga do homem e fazendo uma operação. Quando ele bate o olho e vê aquilo, ele acha que aqueles médicos estão torturando aquele homem. Afinal, ele não conhece o trabalho dos médicos. Agora, se uma pessoa que conhece medicina, que conhece os trabalhos de um médico, entra numa sala de cirurgia e vê os médicos fazendo uma operação, ele sabe que aqueles médicos estão fazendo o bem para aquele homem, não o mal. Da mesma maneira, Deus age em relação às nossas vidas. Tem vezes que a gente não entende o que Deus quer fazer conosco e a gente fica questionando Deus. Eu gosto muito de uma frase, de uma poesia, na verdade, de um poeta inglês do século XVIII, cristão, chamado William Cowper. E ele escreveu a seguinte frase, que por trás da sua providência carrancuda, Deus oculta uma face sorridente. E é justamente isso. Deus tem os seus meios de atuar. E quem sou eu para falar algo ao contrário? Agora, todas as respostas à tragédia têm um ponto em comum. Sabe qual é? Que a gente tem a tendência de colocar a culpa em Deus por todo o nosso sofrimento. Que a causa do nosso sofrimento é Deus. Mas hoje eu quero trazer uma outra abordagem. Talvez Deus não seja a causa do nosso sofrimento, mas sim a solução. No Salmo 121, versículo 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só, ele fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não diz que a minha angústia vem do Senhor. Ele não diz que a minha tristeza vem do Senhor. Ele não diz que a minha aflição vem do Senhor. Ele não diz que a morte vem do Senhor. Não. Ele diz que o meu socorro vem do Senhor. A minha ajuda vem do Senhor. O meu auxílio vem do Senhor. O meu conforto vem do Senhor. O meu esteio vem do Senhor. O meu amparo vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus é aquele que está do meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Um dia um homem teve um sonho, e neste sonho estava ele e Jesus caminhando na praia. E no sonho ele via cenas da vida dele passando no céu. E para cada cena que passava no céu da vida dele, eram deixadas dois pares de pegadas na areia, uma dele e uma de Jesus. Quando passou a última cena da vida dele no céu, ele olhou para trás e percebeu que em certos momentos só havia um par de pegadas. E ele também percebeu que foi justamente nos momentos mais difíceis da vida dele que só havia um par de pegadas, e ele logo se entristeceu. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, como que o Senhor pôde fazer isso comigo? O Senhor prometeu que passaria toda a minha vida ao meu lado, e justamente nos momentos mais difíceis o Senhor me abandona? Como, Senhor? Como o Senhor pôde fazer isso comigo? Então Jesus, com um sorriso no rosto e com aquele olhar amoroso, vira para ele e fala: meu filho, eu te amo tanto, eu jamais te abandonaria, justamente nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você olhou para trás e viu que só havia um par de pegadas, é porque naquele momento eu estava te carregando no colo. O fato, queridos, é que Jesus trata o acaso, a sorte, o azar, as calamidades, o acidente,
o incidente, as tribulações, os momentos difíceis do nosso dia a dia, seja para pessoas ruins e para pessoas boas. Jesus trata isso numa naturalidade totalmente diferente da maneira com que nós tratamos. Jesus não olha para esses momentos difíceis de uma perspectiva moral. E o que seria essa perspectiva moral? Essa perspectiva moral era como os amigos de Jó olhavam para ele. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem de caráter, um homem bom. Mas um dia, de repente, ele perde todos os seus bens. Alguns são roubados, como é o caso dos seus camelos, dos seus jumentos, e outros morrem por causa de um raio que vem do céu e mata suas ovelhas. No mesmo dia, seus filhos estão reunidos na casa do seu primogênito, do seu filho mais velho. Vem um forte vento, bate na casa, derruba a casa e mata todos os filhos de Jó. Em outro momento, Jó contrai lepra. Ou seja, Jó perde os seus bens, a sua família, a sua saúde. Sobra apenas a sua mulher, que manda Jó amaldiçoar o Deus dele, e também os seus amigos, que olhando aquela situação, interpretam da seguinte forma: tem algo muito errado na vida desse Jó. Esse Jó é um lobo em pele de cordeiro. Ele dá um de bonzinho aqui pra gente, mas de bonzinho ele não tem nada. Esse Jó conhece a arte do engano. Deve ter um pecado muito grande na vida desse Jó. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que Jesus, a maneira como Jesus interpreta isso, a gente vê que o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, Jesus diz que é normal. E lá está escrito que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Assim como coisas boas acontecem para pessoas boas e coisas ruins acontecem para pessoas ruins. Faz parte da existência. Jesus não deu explicação para isso. Para você levantar, basta você estar sentado. Para você cair, basta você estar de pé. Para você viver, para você morrer, basta você estar vivo. Na verdade, o que Jesus nos ensina é que não existe nenhum conluio entre os fenômenos naturais e a bondade e a maldade humana. Jesus nos ensina o seguinte, por exemplo, que se num dia chuvoso, um dia que tiver muitos raios e muitos trovões, você sair com um pedaço de metal na mão e ficar perto de uma árvore alta ou perto de água, de uma piscina, você é um sério candidato a levar um raio na cabeça. Por quê? Porque você é ruim? Não! Não porque você seja ruim, mas porque você está dentro da relação de harmonia com aquele fenômeno. E aquele fenômeno é maior e mais forte que você. E provavelmente ele vai te matar. Simples assim. Um outro exemplo. Vamos supor que tem dois homens nadando em alto mar. E um é perverso e um é bondoso. Mas o perverso ele sabe nadar. E o bondoso não sabe nadar. O que vai acontecer? Provavelmente, aquele bondoso vai afogar e vai morrer. E o perverso vai ficar vivo. Por quê? Porque o bondoso é ruim? Não. Simplesmente porque ele não sabe nadar e o perverso sabe. Não existe, não há em Jesus Cristo nenhuma filosofia explicativa para esse tipo de calamidade, para esse tipo de incidente. Quando Jesus foi questionado pelos seus discípulos a respeito disso, ele deu o seguinte exemplo, está lá em Lucas 13. Ele cita a Torre de Siloé. O que aconteceu? É mais ou menos assim. 18 homens foram visitar, vamos supor, a Torre Eiffel em Paris. E quando eles chegam lá perto da Torre Eiffel em Paris, embaixo da torre, a torre desaba e mata aqueles 18 homens. Então os discípulos queriam que Jesus interpretasse isso. Então Jesus ele explica que o que aconteceu naquela Torre de Siloé, o fato daqueles homens terem morrido, não era porque eles eram mais pecadores do que os outros. Eles morreram simplesmente porque eles estavam no lugar errado, na hora errada. Simples assim. Se tivessem ali 18 mulheres
ou 18 crianças, ou 18 velhos, provavelmente eles também teriam morrido. Mas quando a gente olha lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, e vê Jesus falando que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quando a gente vê Jesus falando isso, que aquele que tem os meus mandamentos, ele pode até morrer de uma doença grave, mas ele vai morrer não porque ele fez o bem. Ele pode até ser motivo de maus tratos, ele pode até ser torturado, mas ele vai ser torturado não porque ele fez o mal, mas porque ele fez o bem. Ele pode ser até perseguido, mas pelo fato dele guardar os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, ele exala o bom cheiro de Cristo. Ele faz o bem, ele é bondoso, ele é amoroso. E diante desse mundo perverso, nós estamos na contramão desse mundo, então provavelmente a gente vai sim ser perseguido. Agora, coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, são fenômenos que acontecem pro bom, pro ruim, pro justo, pro injusto, com qualquer pessoa. A gente tem que entender isso. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. E pelo fato do mundo estar no maligno, nós estamos suscetíveis a tudo. Tanto a coisas boas, a bênção sem medida, a prazeres, felicidades, alegrias, como também a coisas ruins. Doenças, enfermidades, intempéries, calamidades, tristezas, aflições, angústias, lágrimas, a morte. Nós estamos suscetíveis à morte. Como disse Renato Russo, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Mas eu quero te dizer uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero finalizar. Eu quero finalizar contando para vocês uma história. Uma história de um casal de missionários que dedicou toda a sua vida servindo a Cristo nos lugares mais inóspitos, sofrendo os mais diversos tipos de sofrimento. Esse casal ficou 40 anos trabalhando para Cristo, então eles foram jubilados e mandados de volta para o seu país de origem. Quando eles estão voltando no navio, eles começaram a conversar e começaram a imaginar de que maneira eles seriam recebidos em casa, com que honras, quais seriam as recompensas que eles receberiam. Quando eles estão chegando, quando o navio vai atracar, eles percebem que tem uma multidão de pessoas com bandeirolas, fanfarra, música, papéis coloridos, e eles imaginaram, deve ser pra gente. Quando o navio para e eles vão descer, eles são os últimos a descer porque eles estavam viajando de terceira classe. Quando eles colocam o pé na terra, o pé no chão, eles percebem que não havia mais ninguém. Havia apenas bandeirolas no chão, papéis no chão, ou seja, a festa não era para eles. Então eles vão para casa e quando eles chegam em casa, a casa está toda destruída, carcomida pelo tempo. O marido fica ali muito triste, raivoso e num tom de deboche vira para sua esposa e diz: perguntem para o seu Deus se é isso mesmo que ele tem para nós depois de 40 anos de trabalho missionário longe de casa e sofreu o que a gente sofreu. Pergunta aí. Então ele bate a porta de casa e sai de casa e anda por horas a fio, pensando na vida, pensando em tudo o que aconteceu. Então ele volta para casa, encontra a esposa lavando louça ali na cozinha. E ele já chega e já pergunta: e aí? Perguntou para o seu Deus se é isso que ele tem para nós depois de 40 anos de trabalho missionário, depois de todo esse sofrimento que a gente passou? E ela falou: perguntei. Ah, é? E o que ele te respondeu? Então ela virou para trás e disse o seguinte: ele me falou que ainda nós não chegamos em casa. No mundo, queridos, nós teremos aflições.
mas eu quero terminar parafraseando o apóstolo Paulo no que ele disse lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Porque eu tenho para mim, por certo, de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A gente está suscetível a tudo, meus irmãos, mas o que nos aguarda é muito maior. Então é isso, é essa palavra que eu tinha para vocês essa noite. Na semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos de volta, no mesmo horário, às 7 horas, com uma live aqui no Instagram. Beijo a todos, que Deus abençoe. Até semana que vem.